Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Vetancast Séries na versão Exponential Meeting 2023, o podcast oficial da Vetanco. Eu sou Eduardo Mioto e hoje a gente está aqui com a doutora Djane Dallanora, consultora da Atualtech, e a gente vai falar rapidamente sobre os pilares para a redução dos antimicrobianos. Seja muito bem-vinda, Djane. Obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui no Vetancast outra vez, nessa edição especial agora. Nossa, o prazer é todo nosso. Djane, a gente fala muito em uso racional, irracional, prudente, coerente. Qual seria o melhor termo, o termo mais efetivo realmente para a gente fazer quando a gente fala em redução dos antimicrobianos? Eduardo, esse é um tema tão importante, né? E parece uma bobagem discutir alguma coisa como essa. Como a gente está tratando de um tema que de verdade mesmo vai precisar de uma mexida no nosso modelo mental, e mexe também muito com a opinião pública e com a nossa profissão, nossa função como veterinários mesmo, é importantíssimo que a gente discuta a respeito disso. Nós não fazemos uso irracional, nós fazemos um uso necessário. Então, a nossa discussão, nós não usamos antimicrobiano porque nós gostamos, porque achamos isso bonito, né? Então, nós usamos porque ele é uma ferramenta de trabalho dentro do nosso sistema. Então, o uso consciente talvez seja uma das palavras assim, ó, que possa ajudar a gente nesse primeiro momento em relação a olhar para isso com a seriedade, com a profundidade que precisa ser trabalhado. Nossa, muito legal. Verdade é que ninguém é contra usar antimicrobiano, né? A verdade é essa, usar da forma consciente quando estritamente necessária. E nessa linha, quando a gente fala em uso consciente, que necessariamente implica em reduzir um pouco do que a gente está gastando, por que o pessoal tem tanto medo de reduzir o uso de antimicrobiano nas granjas? Eu acho que essa é a segunda pergunta importante. Então, nós estamos numa discussão que eu considero bastante relevante para o momento, né? A gente tem medo porque a gente está falando de prejuízo, de rentabilidade. Então, quando nós discutimos doenças dentro dos sistemas de produção, a gente está sempre discutindo o impacto direto delas na mortalidade, por exemplo, que é um impacto direto, mas também na refugagem, no descarte de animais, nos quilos que nós não vendemos no frigorífico e todo o impacto indireto que a sanidade tem dentro do principal ponto do custo de produção, que é a eficiência alimentar. Então, assim, nós temos medo de retirar, porque nós começamos a usar antimicrobianos como uma ferramenta de promoção de saúde e de desempenho, e agora retirar realmente nos deixa inseguros como medida isolada. Então, a retirada de antimicrobianos como medida isolada, ela tem que ser temida, sim. Ela precisa estar dentro de um pacote de medidas, porque exatamente ela tem impacto sobre a sustentabilidade financeira do sistema de produção. Justo, então um receio ou um medo, ele está diretamente relacionado a perdas, porque é o que a gente já viu no passado, né? A gente fala em reduzir, o pessoal acha que é simplesmente retirar os antibióticos sem uma preparação prévia do sistema, né? Eu acho que esse é o grande detalhe, né? E nessa linha, eu acho que para nós encaminhar bem a conversa, acho que o que o pessoal está esperando ouvir é essa próxima pergunta. O que a gente tem, ou quais seriam alguns hot topics, né, quando a gente fala em reduzir antimicrobiano na granja? O que a gente tem que olhar, quais são as ferramentas, por onde eu começo? Excelente. Quando a gente discute sistemas de produção novos, quando nós vamos implantar sistemas de produção, a gente precisa discutir algumas coisas que nos que já estão implantados são um pouco mais difíceis de serem discutidas. Nesse sentido, sem dúvida nenhuma, a construção de sistemas de produção livres de alguns agentes específicos pode ser uma ferramenta excelente
de redução de uso de antimicrobianos. Já reduz bastante o trabalho, né? Se você não tem micoplasma, se você não tem APP, você não precisa usar medicamento para doenças causadas por esses agentes. Então, em sistemas novos, eu acho que seria importantíssimo se a gente pudesse começar a discutir a sanidade com um pouco mais de profundidade. Nos sistemas já implantados, nós vamos na mesma linha, só que um pouco mais lentos, porque nós já somos positivos para praticamente todos os agentes de importância sanitária, bacterianos, virais, então eles já estão ali. Então o que a gente precisa discutir são medidas que mantenham esse equilíbrio sanitário. E a gente precisa começar pelo começo. A reposição é um ponto importantíssimo sob a ótica de termos muitos filhos de leitoas dentro do sistema e também por eles serem muito colonizados. As fêmeas jovens colonizam, excretam mais agentes e produzem leitegadas mais colonizadas que aumentam as chances de você ter mais doenças no pós-desmame, creche e terminação. Além disso, além então desse cuidado com a reposição, que a gente trabalhe a saúde geral das fêmeas. Então, as matrizes, elas perpetuam as doenças dentro do sistema de produção e elas são a fonte de colonização dos leitões. Geralmente esquecidas, né? A atenção às fêmeas. Então, assim, ó, com esses níveis de mortalidade que nós temos enfrentado na suinocultura brasileira, não é possível imaginar que a saúde geral das nossas fêmeas está ok. Então, um olhar muito profundo para os nossos plantéis, ele auxilia demais no que vai acontecer com a sanidade pós-desmame. Nós estamos discutindo tudo que vai diminuir a ocorrência de doenças, porque é só dessa forma que nós reduzimos o uso de antimicrobianos. Se nós continuamos com a ocorrência clínica de doenças, nós não vamos reduzir, né? Então, as mães têm um impacto no que acontece com os filhos no pós-desmame. E, de forma geral, algumas medidas gerenciais, como a definição de idade de desmame, nós sabemos que nós alteramos a robustez dos animais desmamados depois dos 24 dias, ou pelo menos com 24 dias de média. É uma tomada de decisão importantíssima para a saúde pós-desmame. Ele já está mais maduro fisiologicamente. Né? Isso. Então, ele responde melhor até aos programas de vacinação. O sistema imune já está começando a trabalhar por conta própria, né? Essa imunidade que ele desenvolve. Então, esse é um outro ponto importante. Todos os nossos programas de limpeza, desinfecção, o intervalo entre lotes, tudo o que baixa a pressão de infecção. Então, tudo que estiver relacionado a isso precisa ser profissionalizado. Uma máquina de lavação é um investimento, não é um custo. Então, é esse o processo de você olhar para os detalhes que estão relacionados à sanidade. A definição de programas de vacinação que atendam de fato a dinâmica das infecções do teu sistema. Muitas vezes nós usamos todas as vacinas necessárias, mas elas não estão posicionadas da forma adequada dentro da dinâmica da infecção. Então, uma investigação mais profunda, mais robusta de diagnóstico também é bastante importante. E, sem dúvida nenhuma, a garantia da rotina, das condições de criação que a gente sabe que mantém esse equilíbrio sanitário. Então, a qualidade do ar dentro das instalações, todas as questões relacionadas à temperatura, conforto térmico associado com qualidade de ar, espaço por animal, todas essas coisas que a gente está bastante... conhece muito, está bastante habituado a lidar. O fornecimento de água, a qualidade da ração que é fornecida, tudo o que pode oferecer, o provocar os agentes que já estão presentes porque nós somos positivos. Então, a ideia é, via manejo, você manter sob controle todos esses fatores que provocam, né, provocam o aparecimento das doenças. Legal, eu gostei muito que tu comentaste em relação ao abismo que a gente tem, em relação do que está no procedimento, do que a pessoa entende e do que realmente está na prática, né? Então, assim, as pessoas fazem um grande diferencial nesse processo de redução também, né? Fazem, Eduardo. As pessoas da operação e as pessoas da orientação. Então, assim, a nossa função como técnicos
de não desistir das coisas, né? Nós recebemos muitos nãos diariamente nas granjas. Nós voltamos e os manejos não estão feitos por algum motivo e a gente não pode desistir. Então, assim, a nossa vontade de fazer com que as coisas estejam certas contagia as pessoas da operação. Resiliência. Então é isso. Boa. Acho que são o equilíbrio entre os dois, né? A operação e quem orienta. Legal. Eu tenho mais uma pergunta. Na verdade, assim, eu gostei demais daquela frase que você falou, que a nossa suinocultura, ela é a melhor suinocultura do mundo. Né? Efetivamente, em índices produtivos, reprodutivos, a nossa suinocultura tá muito na frente, muito na frente. Especificamente falando agora no tema mortalidade e engorda, que é onde daqui a pouco está o 80-20 da medicação. A gente tem índice aí ao redor de 1,5%, 2%, tu mesmo mencionaste um exemplo. E aí a pergunta a provocação é a mesma que tu fizeste. A gente tem essa mortalidade, a gente é muito efetivo, mas por que a gente não consegue ser efetivo na redução dos antimicrobianos? Eu acho que a gente já tem algumas empresas dando passos grandes, né? Então, nós retiramos os promotores de crescimento numa parte bastante significativa da suinocultura brasileira. Acho que foi um grande passo, mas ele interfere pouco na miligramagem por quilo, que é a forma oficial de medida, então, desse uso de antimicrobianos, né? Eu acho que a gente olha para esse sistema e dá um passo atrás, começa a discutir outras ferramentas. Nós falamos durante a apresentação, né, que nós temos uma parte muito significativa da produção brasileira pós-desmame, mais de 70%, que é alojada em integradoras, cooperativas, e isso já em normas que a gente considera adequadas de alojamento, espaço por animal, qualidade de ar, enfim, assim, né, um programa vacinal conhecido, implantado, robusto, né? Então, a gente começa a olhar também para essa necessidade de discutir sistemas de produção negativos, se preocupar realmente com biosseguridade e trabalhar dentro disso também com linhagens mais robustas. Você olha para as empresas de genética e entende que elas vão ser grandes parceiras nesse processo, nos oferecendo linhagens também mais robustas, que sejam então resilientes, né? Que consigam tolerar mais esses desafios de ambiência, de manejo e que consigam. A gente já sabe que isso existe, a gente já tem a campo exemplos, né? Então você vem mais nessa linha de dar um passo atrás e olhar como cadeia. E eu acho que tem um próximo passo que também é a gente ter coragem. Então, assim, não é uma coisa fácil de fazer, porque você tem muita coisa em jogo, né? Todos nós somos cobrados por resultado, mas em algum momento nós temos que testar. Nós tínhamos medo de retirar os promotores de crescimento e da catástrofe que isso provocaria, e não se concretizou. Nós conseguíamos via outras ferramentas, né? Então, com o auxílio de muito manejo, mas também com o auxílio desses produtos que estão na gama de alternativos ao uso de antimicrobianos, que oferecem suporte a esse processo todo, e olhar para o nosso sistema e entender assim, talvez começar onde eu tenho menos risco de fazer uma janelinha, né? Então, o tentar. Então, é isso, sabe? Me parece que a gente está na nossa zona de conforto, na nossa zona de conhecimento, de proteção, porque nós entendemos muito de antimicrobianos, nós trazemos conosco toda essa experiência dessa bagagem de uso há muitos anos, e agora é uma questão de mudança de modelo mental. Me parece que nós não temos mais muito tempo para, enfim, entender que isso vai precisar acontecer, né? Sim. E então fazer isso de fato, ter a coragem de testar aos poucos dentro dos nossos sistemas. Muito bom. É aquele ditado que diz que quem avisa amigo né? E dentro dessa linha são poucas certezas que a gente tem na vida, mas uma delas, a certeza é que a restrição ou redução dos antimicrobianos ela vai chegar, né, e vai sair na frente quem já estiver preparado, ou seja, quem já estiver experimentando, quem já estiver adaptando o sistema.
Muito legal. Nós temos tempo para fazer isso, né? Então, esse é o momento, esse é o nosso tempo de tratar desse tema dentro dos nossos sistemas. Vetanco, produtos seguros para alimentos seguros.